Muito obrigado, bom dia a todos e a todas. Um agradecimento especial ao professor Eduardo Paz Ferreira e ao CIDEF por este convite e, naturalmente, também a Dom Manuel Clemente pela sua comunicação e pela abertura e pelo interesse que suscitou neste debate. Eu queria começar por vos dizer que, agradecendo muito o convite, a apresentação foi mais honrosa do que o que eu merecia, porque eu não fui um jovem católico da Capela do Rato. Não tem nada que pedir desculpa. Jovem seria, tinha acabado de fazer 16 anos, estive na Capela do Rato, aliás, com grande gosto, porque cruzei-me nessa altura na vida com pessoas que foram extraordinariamente importantes para mim, o Nuno Teutónio Pereira, o Francisco Pereira de Moura, o Luís Moita, a Conceição Moita, com quem depois estive preso, mas eu não era um jovem católico. Há uma lenda, há mesmo uma revista que publicou uma biografia a meu respeito, contando que eu tinha estudado num seminário, coisa que nunca tive a alegria de passar por essa experiência, porque vivi sempre numa família que não tem qualquer proximidade com a religião. A religião nunca desempenhou qualquer papel na minha vida, a Igreja Católica sim, e muitos católicos muito mais. E, portanto, não sei se a tolerância do convite e do Dom Manuel Clemente se estenderá à paciência para as opiniões de um iconoclasta, mas, enfim, do público, mas é nessa qualidade que eu darei a minha opinião sobre a exortação, a alegria do Evangelho, dizendo-vos com muita sinceridade algumas das perplexidades que sinto em relação aos convites, às reflexões e às propostas desse texto. A mensagem económica e social da Igreja e naquilo que se reflete no pensamento do Papa Francisco tem sido questionada, apesar do entusiasmo que provocou em católicos e em não católicos, tem sido questionada com as perguntas se é inovadora e se transforma a Igreja. E alguns dos que mais a defendem dão duas respostas negativas a estas perguntas. Eu não tenho resposta para elas, nem tenho a qualificação para a dar, mas sinto a perplexidade sobre ambas. E, portanto, começarei pela forma como vejo o impacto deste discurso, para depois vos apresentar 5 reflexões sobre algumas das respostas desta exortação, do que eu leio delas, do que elas me convencem e das interrogações que me deixam. É claro que é sempre fácil, perante o inventário de declarações doutrinárias da Igreja ao longo dos tempos, sobretudo no século XX, encontrar uma doutrina que se exprime de formas variadas com as mesmas ideias. No entanto, ao ler este texto, e ao compará-lo com o que conheço de textos anteriores, o que eu senti foi uma mudança profunda. Terei razão ou não, dir-me-ão, serão mais qualificados do que eu. Mas senti nele a existência de referências plurais dentro da Igreja que não esperaria de Ratzinger. Não só a referência a papas anteriores ou a documentos de bispos latino-americanos, mas também a muitos outros pensadores da Igreja que não vejo normalmente citados num documento com estas características. Mas, sobretudo, o texto introduz uma clareza de discurso que é ele próprio um sinal da ação do Papa que quer-se fazer ver a partir desse sinal. E isso contrasta com o anterior. João Paulo II viveu num contexto de um conflito antissoviético e de um discurso muito anticomunista, e o Bento XVI de uma ideia nunca muito explicitada, mas muito forte, de uma missão de recristianizar a Europa. Nenhum desses dois discursos aparece neste texto. É claro que há um discurso universalizante da Igreja, mas ele é compatível com a tolerância. Vejam como a exortação fala dos muçulmanos, por exemplo. Outros adeptos do Deus único. E, sobretudo, percebe-se que o Papa pretende, Dom Manuel Clemente referiu-se a isso, muito bem, pretende ter um efeito agregador
e sinalético forte, quer ter gestos. O gesto de Lampedusa, o gesto de não julgar. Este Papa é evidentemente um Papa que conhece o significado dos sinais no mundo de hoje. Ele sabe o que é a abertura de um telejornal. É por isso um Papa que não é um Papa triste, mas é um Papa alegre. Luta por esses sinais e por esses gestos. E não encontramos nele outro calculismo que não seja o da sinceridade. Porque dar a bênção a um filho de uma mãe solteira tem um significado de comunicação que ele quer alcançar e que por isso é universal. Agora, quando nos concentramos na mensagem económica e social deste texto, eu vou-me referir ao número 53, como fez Dom Manuel Clemente, porque ele introduz não só o que foi mais visível do texto, que o Papa queria que fosse mais visível, mas também porque é o mais perturbante. A economia mata. O texto foi lido, mas eu voltaria a lê-lo. Assim como o mandamento não matar põe um limite claro para assegurar o valor da vida humana, assim também devemos hoje dizer não a uma economia de exclusão e desigualdade social. Esta economia mata. Duas observações sobre isto. Ao colocar o combate à economia que mata na ordem do mandamento, o Papa está a evocar uma obrigação social de um nível desconhecido hoje na contestação à desigualdade. É certo que o faz com uma pequena subtileza. Não matarás não é muito mais do que dizer não a uma ordem de uma economia que mata. Isto é ainda um pouco menos. Não matarás é uma interdição absoluta, é um imperativo categórico. Dizer não é convocar uma atitude e não ainda uma proibição. Mas é, em todo o caso, uma convocação fortíssima. E o Papa sabe que é fortíssima. E, por isso, relaciona-o com o mandamento. Ao falar dos seres humanos como seres descartáveis, eles próprios como bens de consumo, está-se a referir à exclusão de que ele fala, mas muito mais do que a exclusão. Está a falar de uma ordem social que organiza esta exclusão. A exclusão não é um excesso, é a natureza da ordem social. Esta economia mata. Esta economia mata. Não se pode dizer isto de outra forma. Mais adiante, no número 59, ele fala de como esta pressão gera violência. Uma frase a que o Dr. Mário Soares deu muita importância no seu tempo, como bem se lembram. Mas vejamos bem o significado que tem para a proposta de uma resposta social, de uma ordem moral, a convicção de que os seres humanos são, nesta ordem, transformados eles em bens de consumo. Então, é esta ordem que deve ser transformada. E, evidentemente, o texto trata disso com muito detalhe. Creio que isto é o ponto fulcral do texto. O Papa quis que assim fosse, quis que o lêssemos assim. E eu não consigo compartilhar, por isso, a ideia de que isto é uma banalidade continuista e não deixa de ser um discurso profundamente inovador. A segunda parte do que vos queria dizer é sobre como é que neste ponto e noutros vejo as perplexidades e interrogações deste texto. Faço-o também com o mesmo desprendimento e sinceridade de alguém que conhece menos do que os presentes todos e todas a doutrina da Igreja. Em primeiro lugar, sobre a relação com o Estado. Eu nunca percebi bem a natureza da doutrina da relação da Igreja com o Estado. Não estou, aliás, de acordo com a referência histórica que o Dom Manuel Clemente fez ao Papa Leão XIII, porque quando o Papa Leão XIII, no final do século XIX, critica o liberalismo, e falo certamente, o que disse é inteiramente exato, falo em nome de Estados autoritários. Mesmo quando eram parlamentares, Estados autoritários e que organizavam uma exclusão social de um nível que hoje nos seria totalmente insuportável. Hoje, a relação da Igreja com o Estado, como é situado neste texto, é de outra ordem. No artigo 53, no número 56, por exemplo, refere-se ao direito dos Estados controlarem a economia.
E a frase, aliás, é extraordinariamente clara. O direito do controle dos Estados encarregados de velar pela tutela do bem comum. Quem está encarregado de velar pela tutela do bem comum são os Estados. Isto tem um enorme significado político e até um enorme significado para a relação da Igreja com os Estados. É claro que esta relação é sempre muito... É como se várias ordens históricas se confundissem no mesmo tempo. Dou-vos só um exemplo. Quando a Igreja Portuguesa renegociou a Concordata em 2004, introduziu um artigo 17º que, surpreendentemente, mantém a instituição da capelania militar. Isto foi renegociado posteriormente, não sei muito bem em que condições, porque não conheço o texto dessa renegociação, mas o que é certo é que isso reivindica para um bispo a consagração, permitam uma expressão, como brigadeiro das Forças Armadas Portuguesas, o que não deixa de criar uma perplexidade sobre como é que o Estado se relaciona com a Igreja e parece um pouco alheio à obrigação e ao dever e ao direito de representação religiosa e de atendimento religioso dos militares. Há, portanto, uma relação com o Estado em que há vários tempos históricos diferentes, mas é certo que este texto reivindica a forma mais aberta da responsabilização do Estado pela condução da economia e, portanto, dos bens sociais que a economia tutela. Eu acho que isso é notável. Um segundo ponto, vou-me referir só muito brevemente, a relação com a sociedade e com a finança. Este texto é claríssimo sobre a idolatria do dinheiro. Creio que o Papa levou isso a sério ao fazer uma remodelação do Banco do Vaticano, que foi acusado de lavagem de dinheiro ao longo dos últimos 30 anos. E creio que isso é profundamente sério e extraordinariamente importante, porque é um exemplo notável para o sistema financeiro. A minha terceira e quarta perplexidades dizem respeito a textos em que eu senti que, num caso, é tratado com muita abertura, com graça, e noutro, em que eu não compreendo o que o Papa quer dizer. O que é tratado com mais abertura é o simbólico do fechamento do confessionário, ou seja, a relação da Igreja com a sexualidade, que é algo estranho ao longo dos tempos. O Freud dizia que as ideias religiosas são a parte mais importante do inventário psíquico de uma civilização. Estou convencido que sim. Deixem-me contar-vos, aliás, que nas minhas relações com a Igreja e da proximidade com muitos padres, o Padre Max, depois veio a ser assassinado, o Padre Alberto também morreu, o Padre Hermínio Garcia, que foi meu professor, o primeiro ensaio que eu fiz na minha vida, o primeiro ensaio que escrevi no 4º ano do liceu ou no 5º, foi um resumo de 2 livros do Freud, O Totem e Tabu e O Futuro de uma Ilusão, para tentar convencer o padre que me dava aulas de religião e moral de que a religião era uma emanação da civilização e não o contrário. Não o convenci, somos grandes amigos e ele deu um enorme contributo para a minha cultura e para a minha percepção da tolerância, da abertura e da curiosidade que deve fazer a aprendizagem de cada um de nós. Mas neste ponto eu creio que todos podemos estar de acordo. O inventário das ideias de uma sociedade exprimem-se nas religiões. E por isso mesmo, todas as formas de vida, toda a riqueza da vida humana, se encontra nessas relações, tal como são expressas dessa forma. Quando no número 44 o Papa diz que o confessionário não é uma câmara de tortura, ele está a fazer um apelo abertíssimo à forma do entendimento da vida das pessoas e da recusa de todos os interditos, e creio que isso deve ser enormemente valorizado. As normas que regem a sociedade moderna, a relação da pessoa consigo própria e a relação convivial com outros e a relação amorosa com outros, não são as mesmas que foram construídas pelas culturas anteriores ou ao longo do tempo, ao longo dos milénios, e essa modernidade é tão importante. Os nossos pontos de encontro têm que ser abertos e não câmaras de tortura. O quarto ponto, que é o que eu não percebo, é a relação do Papa com as mulheres. É o que ele trata no número 103 e depois no 104. Ele diz, como sabem, que o sacerdócio exclusivo dos homens não se põe em discussão e refere que isso seria um sinal de Cristo esposo. Eu não sei o que é que isto quer dizer, manifesto a minha inteira perplexidade. Registra, em todo o caso, que o Papa, a seguir, sublinha a sensibilidade feminina que é superior à de homens e que isto coloca uma questão profunda que desafia a Igreja.
a relação entre as duas percepções, entre o dogma e a compreensão da humanidade e da vontade desta sensibilidade que ele tanto valoriza, cria-me uma enorme perplexidade e eu não a compreendo. Mas o quinto ponto e último que quero tratar é sobre a relação da Igreja com a secularização, ou seja, com a redenção. O texto diz que a secularização cria um deserto espiritual. O que é uma doutrina muito antiga. E creio que é verdadeiramente contraditório com a alegria que o texto quer trazer. Ao responder à crise, como Guilherme Oliveira Martins tão bem sugeriu agora, este texto responde à desesperança. Há sinais de desesperança que se ampliam de uma forma dramática. As dificuldades da União Europeia, o impasse dos melhores projetos europeus, as dificuldades do reconhecimento da nacionalidade, o empobrecimento simbólico da democracia, a falta de representação social, cultural, de vida que as nossas sociedades, o esvaziamento das suas culturas. Isso é uma crise. E no contexto desta crise, o discurso da redenção, da recuperação, da reconstrução é importantíssimo. Ora, se a secularização, que é uma cultura de fundo da nossa sociedade, ao mesmo tempo que todo esse inventário das ideias religiosas, e que com ela convive, representasse um deserto espiritual, não significaria isso o pressuposto de que toda a espiritualidade tem que ser religiosa? Ou ainda de uma forma mais radical, que só há moral se ela tiver transcendência? Teremos nós que aceitar que é imoral aquilo que não for transcendente? Ou seja, que não pode haver uma moral justificada somente pelos seus valores e pela sua sociabilidade. O mestre Diogo Costa Gonçalves referiu-se a isso de uma forma clara ao identificar a doutrina social com a teologia moral e com a resposta à pergunta: o que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Pergunta que para mim tem pouco significado, mas perguntar-vos-ei se realmente é este o significado que deve ter uma moral. Se a moral deve ser o que eu hei de fazer para alcançar a vida eterna, mesmo que na relação com os outros, obviamente, o pressuposto dessa pergunta, e se a redenção é o sujeito redimido, se é eu redimido, então isso não é o contrário do que está escrito nesta encíclica. Porque a encíclica diz-nos, no ponto 203, que o bem comum é que deve estruturar toda a vida económica. Então, e o que é o bem comum? Se tudo é em função do todo, como disse Dom Manuel Clemente, ou como ele disse também, se reivindicamos a humanidade toda, então só pode haver redenção pela humanidade toda. Redenção no sentido mais secular do termo, ou mais religioso do termo. E não vejo como se possa fazer nenhuma diferença. A redenção é a recuperação de todas as relações sociais em que nos encontramos com os outros e em que reconstruímos uma sociedade em que há bem comum. E o bem comum não é o meu destino. O bem comum é o que todos, todos, fazemos pelo destino de todos. E vejam, a antropologia forte a que se refere a redenção fala da primazia do ser humano. Coisa extraordinária. Porque o ser humano é o plural, é o coletivo. E quando é o coletivo, é absolutamente perturbante. Porque há todos os seres humanos no ser humano. Todos de todas as diferenças, todas as contradições. Mas de todas as diferenças. Há muçulmanos como há católicos, há ateus, há homens e há mulheres, há homossexuais como há heterossexuais, há jovens como há velhos. Há todas as pessoas, de todas as cores e de todas as formas. A primazia do ser humano representa um projeto de redenção absolutamente coletivo ou global. É uma antropologia. E uma antropologia é o encontro do ser humano. E, finalmente, se o texto da Economia Mata é tão essencial nesta exortação, é porque ela quer colocar os pobres no centro da vida da Igreja, coisa a que se referiu também Dom Manuel Clemente. E se os pobres têm que ser colocados no centro da vida da Igreja, ou no centro de toda a nossa vida social, deixando de ser descartáveis, nós vamos buscá-los onde eles são os que ficam de fora. E não há nenhuma partição religiosa que determina quem são os pobres. Eles serão muçulmanos e são pobres. Eles serão nada e serão pobres.
Eles são simplesmente descartáveis. Estão do outro lado. É uma sociedade que criou um outro lado. E por isso mesmo, creio eu, é assim que leio, se os pobres têm que estar no centro da Igreja, então ela propõe-se uma função social e um trabalho de redenção, que é o trabalho mais terreno que podemos encontrar. Aquilo a que Maria de Lourdes Pinto da Silva chamou cuidar dos outros. Cuidar dos outros. Dar-nos aos outros. Aprender com os outros. E eu acredito que essa é uma moral que vale pelos seus valores. Que se reconhecerá na Igreja Católica, certamente que sim, que se reconhecerá noutro tipo de valores, que são simplesmente aqueles que temos em comum e que fazem disto uma cultura. Cuidar dos outros. Muito obrigado.